Pessoal, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o gostei e bora pro corte. Hoje a gente já vive numa realidade em que a tecnologia está se materializando no abstrato. É a própria ideia do metaverso. Pô, uma marca vai lá, ela lança um tênis que não existe numa loja para você comprar, mas que você pode ter, pagando às vezes mais do que você pagaria em um para você calçar. Mas que você só vai ter como um item de uma skin, como se fosse um jogo. Poxa, peraí. Então, no fim do dia, a tecnologia ela é qualquer coisa. Porque tecnologia ela é educação, tecnologia é saúde, tecnologia é economia, tecnologia é mobilidade. Tecnologia ela é suporte, ela é condicionante para o desenvolvimento das pessoas. Tecnologia é o caminho que a gente encontra para produzir um produto, para cuidar de alguém, para se comunicar, tecnologia é o meio do caminho. Sim. Porque daí quando você define dessa maneira, você entende onde incluir, onde inseri-la. O nosso grande ponto, e por isso que eu estou dizendo que para mim, mais do que uma tendência tecnológica, é o impacto de tudo isso que a gente está vendo, porque nessa história de ligar os pontos, se a gente pegar, sei lá, os últimos 30 anos, a gente vai colecionando checkpoints de coisas, hein? Atenção à palavra. Que foram sendo colocadas no nosso cotidiano, no nosso vocabulário. Coisas que a gente fala, mas não vê. Coisas que a gente usa, mas não sabe. Que foram sendo inseridas. Cada uma delas, conectada à outra, como se fosse um joguinho de ligar os pontos, nos trouxe a 2023. Porque o ChatGPT não seria possível se lá atrás nós não tivéssemos criado um repositório chamado Web. Que posteriormente foi organizado e aí algumas empresas, como o Google, indexaram isso. E aí você encontra. E esse padrão foi adotado. E essa lógica de busca foi implantada. A gente evoluiu esse momento da web e a gente passou a fazer com que de um para muitos fosse muitos para muitos. As pessoas produzindo, gerando informações. Sim. A maior empresa de mídia do mundo não gera uma vírgula de conteúdo. O Google não tem nada que seja dele. Sim. O Facebook não tem nada que seja dele. O Spotify não tem nada que seja dele. A Uber nem tem carro? A Uber não tem carro. Olha que loucura. E daí a gente vive esse contexto em que são coisas agrupadas que nos levam a um estado de coisas, ou de experiências, ou de vivências, que geram impacto. Então, o cara fala assim, pô, a Uber vai acabar com o táxi. Não acabou. Não, mas não acabou porque a regulamentação não. Ela não acabou porque ela não acabaria de jeito nenhum. Sim. Inclusive agregou, né? Se a gente olhar em Nova York, por exemplo, tem táxi dentro do aplicativo. E aí a gente diz assim, porque as criptomoedas... Esqueça a criptomoeda. A criptomoeda é a ponta. A jornada é o mais importante. A tokenização, a blockchain, os contratos inteligentes. A quantidade de coisas que a gente ganhou no meio do caminho, enquanto estava todo mundo falando de Bitcoin, é gigantesca. E as pessoas só ficam olhando, não, porque o Bitcoin era usado pelos criminosos. Não, peraí. Os cartórios aqui no Brasil estão desenvolvendo uma blockchain deles. Você acha que esse troço é importante ou não? Eles entenderam que alguém foi lá, criou um negocinho que não existe, porque vamos combinar que o digital é uma grande abstração, eu acredito que está lá, você também acredita, tem um computador, botou aquilo, eu vi, legal. Certo? Criou um negócio que faz exatamente aquilo que há séculos eles fazem, que é dar fé de que uma transação aconteceu. De que eu passei o meu carro para você, de que eu tenho uma relação X com... Sim. A plataforma faz isso. Os caras falam, peraí, eu não posso ficar para trás. Então, é um amontoado de coisas. A gente mira um objeto, mas na verdade é tudo que veio por trás, é a construção. O metaverso só é o metaverso porque lá atrás a gente começou a desenhar, há sei lá quantos anos, o que hoje a gente está chamando de Web3. O 5G é o meio do caminho para um desenvolvimento de um sem número de coisas. Sim. Porque a latência, esquece o jogo, esquece que eu cliquei aqui, matei o carinha lá, esquece.
Nós estamos falando sobre comunicação, nós estamos falando sobre transmissão de dados dentro de uma planta de uma fábrica. Nós estamos falando sobre a revolução da indústria. Nós estamos falando sobre a revolução do agronegócio. A gente está falando sobre a capacidade de perder cada vez menos a partes da produção por razões quaisquer que o produtor não pode controlar. A gente está falando sobre cuidar do meio ambiente colocando mais tecnologia no campo. Eu aumento a capacidade de produção sem precisar gastar 1 hectare mais de floresta. Uhum. E aí o cara fala assim, não, porque o 5G, a latência, o jogo. Não, não é. O carro autônomo não é sobre andar sozinho. É sobre melhorar a experiência de mobilidade numa metrópole. O carro autônomo é muito menos sobre você entrar e chegar no 5º nível da automação, sentar e o carro te levar onde você quer, e muito mais sobre como a gente vai pensar os grandes centros a partir de sensores, a partir de uma nova cultura. E aí vem as pessoas do que é a mobilidade. Uhum. Porque quando você passa a entender mobilidade como cultura e não como deslocamento, você entende por que a pessoa, quando tem greve do metrô, ela descobre que a estação Tatuapé é do lado da estação Carrão a menos 1 quilômetro. Sim. Mobilidade é cultura, mobilidade é sobre gente. Perfeito. Não é sobre o transporte. O meio de transporte ele é um produto desse processo. Estamos discutindo o plano diretor em São Paulo. Olha que discussão louca. É uma discussão muito simples. Eu quero ter mais residências numa região menor para diminuir os deslocamentos, ou eu quero ter mais residências em uma área maior para que as pessoas gastem mais tempo se deslocando. O mais próximo, né? E por que São Paulo é o contrário? Por que o cara sai de Parelheiros para trabalhar na Praça da Sé? Que foi feito assim. Não planejamento. Porque alguém atendeu algum interesse ilógico. Uhum. O metrô aqui em São Paulo faz o caminho mais louco que existe. Ele vai até a Casa do Chapéu para buscar o camarada, sendo que a gente podia ter mais linhas, como em países Sim. que deram certo, não é? Eu tenho mais linhas cobrindo uma área menor, só que tá tudo mais adensado. Sim. Brasília, por exemplo, foi pensada sob essa lógica de alguma maneira, mas aí o crescimento desordenado do Brasil é isso. Uhum. Mas se você pega... Eu tava ouvindo o Cláudio Bernardes do Secov falar, eu acho ele um cara brilhante, e ele tava falando, por exemplo, sobre o Canadá. Como que você pensa o planejamento urbanístico. Isso é tecnologia. Isso é como eu vou pensar os grandes centros de mobilidade. Sim. Faz sentido ter um carro autônomo em São Paulo hoje? Não. Não faz, porque ele seria causa ou vítima de acidente no primeiro segundo. Isso quando não ficasse parado porque tem trânsito. Ou ficaria parado porque cairia o sinal. Também. Porque a gente não tem capacidade de conectividade.